É muito importante isso, que as pessoas possam ver você se movendo na vontade de Deus. Você precisa influenciar as pessoas de forma positiva, levá-las a conhecer a Deus e desfrutar aquilo que Deus tem preparado para elas. E muitas vezes nós não fazemos isso com palavras, nós fazemos isso com o nosso exemplo. E quando a gente não faz para se mostrar, a gente faz porque é algo natural. E a gente pensa que ninguém está observando, e sempre tem alguém de olho na gente. E a gente faz isso, não porque a igreja precisa, a gente faz porque acredita num propósito. Todos nós estamos engajados numa mesma missão. Então o que eu queria falar não era isso. Eu queria dizer que quando eu passei pela igreja, eu senti uma presença. É engraçado quando a gente fala isso, sentir. Logo você vai interpretar, traduzir como algo meramente emocional. Mas não é. Quando a gente fala deste sentir, do ponto de vista bíblico, nós estamos falando de uma testificação. É uma percepção que nós temos no nosso espírito. É uma percepção que nós temos no nosso espírito. E você precisa se treinar para ter essa percepção. E quando eu cruzei o salão, eu senti a presença dele. Nós não podemos fazer um culto para nós temos que fazer um culto para ele. É interessante como alguns irmãos se entregam, outros nem tanto, outros nada. Neca de pitibiriba. Nós precisamos nos entregar, porque o céu quer se revelar à terra, e não basta você ser apenas um espectador dentro da igreja. Você tem que ser envolvido por essa glória, por esta presença, por esta unção, por esse poder. E eu passei aqui, amados, e não tem coisa mais linda do que ver vocês louvando e adorando. Como é bom ver a graça de Deus se manifestando, a gente se enchendo dele, porque a gente não canta por cantar, a gente dá e a gente recebe, a gente se enche dele. E é algo assim que não sacia. É sacia ou saceia? A gente quer mais. Eu não sei se você está apaixonado por ele. Na minha oração, todos os dias eu digo: Jesus, eu quero ser hoje mais apaixonado por ti do que eu fui ontem. Eu quero ser muito apaixonado, porque aquele que é apaixonado, ele paga o preço. A gente sabe que tudo é de graça, mas não é barato. Se fosse fácil, todo mundo era, e todo mundo vivenciava. Mas exige entrega, doação, sacrifício. Estou falando de dar dinheiro, não estou falando de campanha. Por isso que nós não temos essa prática. Eu estou falando de disciplinar a carne e dizer: é domingo, você quer dormir até mais tarde, mas você vai para a igreja. Nós vamos cultuar a Deus, porque a carne é inimiga do espírito, o espírito é inimiga da carne, inimigo da carne. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. E é você quem tem que tomar direção. Espírito, quem manda em você é o Espírito Santo de Deus. E carne, quem manda em você é o meu espírito,
Então se levanta, se arruma e vai. Nós temos essa disposição para o trabalho toda semana. Se eu perguntar aqui quem gosta de trabalhar, todo mundo vai levantar a mão, porque crente é um exemplo. Acordar de madrugada, levar horas para chegar na empresa. Tem gente que trabalha na mesma cidade, tem gente que trabalha longe. Muitas vezes tem que tomar o fretado. Leva 2 horas e meia, 3 horas para chegar no local de trabalho. Até dá para dormir um pouquinho no ônibus. O triste é quando tem que acordar. Cheguei. Mas tem que pagar o preço da disciplina. Experimente não ir trabalhar para ver o que vai acontecer. Recebe lá uma advertência, daqui a pouco uma suspensão, daqui a pouco é demitido por justa causa. Então quem não paga o preço da disciplina, vai pagar o preço do arrependimento. Não é assim com a escola. Aí eu não gosto de estudar. A gente não estuda porque gosta, a gente estuda porque precisa. A gente tem que ter uma consciência disso. O conhecimento é importante e faz parte das etapas da nossa vida. Então tem lá o ensino fundamental, médio e superior. Faz parte da etapa, a gente não pode queimar a etapa. Eu não gosto de estudar. Eu sempre digo, quem não gosta de trabalhar, quem não gosta do que faz, como é que eu falo? Aquele que não gosta do que faz, aquele que não faz o que gosta, deve gostar do que faz. Eu não sei se é isso, eu não acordei direito, mas é uma realidade. Se você não faz o que gosta, deve gostar do que faz. Não tem alternativa, é isso que quer dizer. Não tem para onde correr. Está entendendo? A mãe, para animar o filho, disse: se você não estudar, menino, você vai ser burro igual seu pai. Não animou não. O menino disse: então tá bom, eu quero ser igual o papai. Está difícil para quem não estuda, imagina para quem não estuda, é ou não é? O mercado não absorve. Hoje tem muitas vagas, mas não tem mão de obra qualificada. Então tem que pagar o preço da disciplina, se não paga o preço do arrependimento. Eu recebo muita gente que diz assim: pastor, a vida está difícil. Eu falei: pois é, ela podia estar melhor, mas você não quis preparar o seu futuro. Lá atrás você não ligou, lá atrás você não fez o que tinha que fazer. E é verdade. E a gente vai ensinar para os nossos filhos, e muitas vezes eles não entendem, é ou não é? Se não pagar o preço da disciplina, vai pagar o preço do arrependimento. Então tem que ser assim, com a escola, com o curso técnico, com a faculdade, a universidade. Tem que pagar um preço. Tudo na vida você tem que pagar um preço. É o que a gente chama de sacrifício. Aí a gente empenha a disciplina, porque quem não tem disciplina não chega a lugar nenhum. E o grande exemplo disso é o atleta, é ou não é? Amados, às vezes eu estou na minha sala, Deus me deu uma sala linda, nós temos uma visão panorâmica, ela é toda de vidro, e eu percebo que tem muita gente que no quarteirão da igreja faz caminhada, outros praticam lá o Cooper, e eles fazem isso sexta, sábado, domingo e feriado. E eu estou lá, a pessoa passa uma vez, daqui a pouco 2, daqui a pouco 10, daqui a pouco 15, daqui a pouco 20. Eu fico cansado só de ver. Aí a pessoa toda suada, sabe, tomando sua água. Tem um que passa de costa, anda de costa, dançando. Eu falei: nem de frente eu consigo, imagina de costa.
mas tem disposição. E na vida tudo é assim, ó. É difícil a gente dar uma engrenada, mas depois que aquece o motor, vai que é uma beleza, é ou não é? Aí você não vê mais como dificuldade. Se você conversar com um atleta desses, eles vão dizer assim: não, para mim faz parte da minha vida, é meu hábito, me acostumei. Porque ele se condicionou, ele se treinou. Na vida é assim, queridos, não tem difícil. A gente quer o fácil. Quando você busca o fácil, você se deforma. Sabe, procura sempre fazer aquilo que desafia você, não mais fácil, não busca atalhos, porque essa é a nossa tendência. Então você pega e tudo que você quiser ser como filho de Deus, você vai se empenhar, e você vai ser um exemplo, e você vai dar o seu melhor, e você vai ver os resultados que você vai colher. Então disciplina é assim. Não adianta o atleta só ficar olhando, não adianta treinamento virtual, mental, sabe, ele tem que se condicionar, se treinar. É sofrível, é doloroso. Você vai para a academia e vê aquelas pessoas gemendo de dor, com peso na mão. Aí você fala assim: meu Deus do céu, é uma tortura isso, eu vou para casa comer, que eu estou ansioso, misericórdia, isso não é para mim. A gente quer ficar fora da medida, não é? A gente quer obesidade, a gente quer uma barriguinha extra, e exige disciplina para não comer o que a gente quer comer. A gente come o que precisa comer. A dieta é outra. Não pode comer besteira, senão compromete todo o treinamento. E aí como é que fica? Tem que beber muita água. Tem gente que nem bebe água aqui. Eu não sei como sobrevive. Bebe muito café, Coca-Cola. É terrível. Nós fazemos tudo errado e queremos colher aquilo que é certo, aquilo que é bom. A bênção de Deus, queridos, para a gente vivenciar, é de graça, mas não é barato. A gente tem que pagar um preço, o preço da disciplina, e dói. Você fala: mas eu não quero assim, mas precisa ser assim. Eu quero ir na igreja uma vez por mês. Não, você tem que ter constância. Mas eu quero dar minha oferta de vez em quando. Eu quero dar o meu dízimo quando der. Depois, se a bênção vem de vez em quando der, você reclama, porque é um plantio. Sempre quando nós plantamos, temos certeza de uma colheita, amém? Sempre quando plantamos, temos certeza de uma colheita. Então quem não planta, chega uma hora que ele não vai colher nada. Ele se vê numa crise, ele diz: como que eu vou sair desse buraco? Deus deixa ele lá dentro do poço, porque ele não teve a disposição de fazer o que precisava fazer na hora que tinha que fazer. E crente é assim, ele sempre quer fazer atrasado, é ou não é? Tudo em cima da hora, atropelando tudo. Nós precisamos ter disciplina para Deus nos abençoar, disciplina para ler a Bíblia. Todos os dias eu pego a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia, medito na minha Bíblia, confesso a palavra. Você memoriza, todos os dias você faz esse exercício. Se você não se dispor a colocar a palavra de Deus como prioridade na tua vida, você não vai viver o que Deus tem preparado para você.
Deus quer falar, aí a pessoa não quer pagar o preço da disciplina, ela quer o quê? Visagem, revelagem e profetagem. Nós acreditamos em visão, em revelação, em profecia. Nós cremos no ministério profético, no dom de profecia, na palavra profética. Nós cremos. Mas não pode ser assim. A pessoa tem preguiça de buscar a vontade de Deus na Bíblia. Aí ela vai praticar o que a gente chama de espiritismo evangélico. É que nós sabemos que no Velho Testamento era assim, Deus falava. E ainda Deus fala, mas Deus fala primeiro através da palavra. Mas buscar em primeiro lugar, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua palavra. Como conhecemos a justiça de Deus? Através da palavra. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua palavra. Se você não coloca em primeiro lugar, eu vou te falar uma coisa: Deus não faz parte da sua vida. É religião. A palavra tem que estar em primeiro lugar. Então eu tenho que me doar para Deus. Deus, este tempo é teu. Eu vou ficar aqui com a tua palavra. Espírito Santo, ilumina minha mente, fala ao meu coração, descortina para mim a tua vontade. Tem gente que fala assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. É porque não depende do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o mestre, é o professor, é o ensinador. O Espírito Santo é que vai te guiar a toda a verdade. É Ele que vai te mostrar, Ele que vai iluminar a tua mente, o teu entendimento. Só que para você ter revelação, você precisa passar tempo com Deus. Não é dar uma leitura, fazer uma leitura panorâmica, por cima, de qualquer jeito, e achar que Deus vai falar. Você tem que ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler, meditar, meditar, meditar. Nós costumamos falar e usamos uma ilustração que fala, por exemplo, da vaca, do boi. Quando eles comem, existe um processo que se chama ruminar. Você já parou para prestar atenção que sempre quando você olha, parece que eles estão mascando alguma coisa? O tempo todo. É o processo de ruminar. Então, a vaca come lá a grama, ela engole, daqui a pouco ela traz de novo para a boca e começa a mastigar de novo. Ela engole, daqui a pouco traz para a boca e começa a mastigar de novo. É o processo de ruminar. Você precisa aprender a ruminar a palavra. Então sempre você tem que trazer ela para você. Sempre você tem que estar mastigando, sempre você tem que estar saboreando, sempre você tem que estar comendo. Tem gente aqui que pegou a Bíblia a última vez há 15 dias atrás, um mês. Tem gente que nem Bíblia tem. Tem gente que nunca leu a Bíblia na vida. Eu converso com pastores, eu digo: querido, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele diz assim: olha, não posso te dizer quantas vezes eu li, porque eu leio assim, eu pego um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá. Quer dizer, ele nunca conclui aquilo que ele pensa que começou, porque ele nunca começou. A gente tem que ter começo, meio e fim. Tudo na vida tem que ser feito debaixo de um propósito. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Ah, mas pastor, eu leio e não entendo. É assim mesmo, no começo é assim, depois piora um pouco. É que você quer entender palavra por palavra.
Sabe como é que funciona? Você lê lá um texto, daqui a pouco você está no culto e o pastor prega aquela palavra, aí você diz: eu li esta semana. Ou seja, Deus está confirmando com você. Aí Deus descortina, Ele abre, Ele desenrola o pergaminho, o rolo, aí Ele começa a te mostrar o que aquele texto quer falar. Aí você recebe, guarda no seu espírito, no seu coração, você diz: é isso mesmo. Então é assim, você lê, relê, medita, rumina, confessa. Porque é importante, pastor, falar. Você se torna aquilo que você fala. Você se torna aquilo que você fala. Você é aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que põe para fora. Jesus disse assim: a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que eu tenho que ler a palavra, me encher da palavra. Eu preciso decorar, memorizar. Eu preciso ter uma relação com a palavra. Dá para você entender isso? Você precisa ter uma relação com a palavra. Não dá para a palavra ser enfeite. Porque tem crente que faz assim: pega a Bíblia, coloca em cima do móvel, no Salmo 23, para atrair prosperidade. Aí a Bíblia se torna simplesmente algo místico. Aí pega a Bíblia, coloca lá no Salmo 91, para combater a pandemia, por conta de olho gordo. Crente tem dessas coisas. Traz a Bíblia, ela é viciada, põe ela no banco, ela já abre, Salmo 23. Põe no banco, abre, Salmo 91. Cheio de pó, cheio de gordura, porque a Bíblia está esquecida. Isso significa que Deus na tua vida está esquecido. A geração lá de trás, a que veio antes de nós, aprendeu a ler com a Bíblia. Eles foram alfabetizados através da Bíblia. Tem gente que se converteu, não sabia ler, juntava letrinha, rascunhava o nome, sabia contar até 10, mas o amor por Deus era tão grande que aprendeu a ler a Bíblia na marra, debaixo de disciplina, porque queria conhecer a Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, a Bíblia, a palavra e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. É isso que Jesus está ensinando. E quem não conhece a Deus, não vai conhecer o poder de Deus. Como a gente quer fazer, queimar etapa, eu quero poder. Não vai ter poder legítimo, autêntico, verdadeiro, se você não conhecer primeiro a palavra. Você está alinhado com a palavra. Você se enquadra na palavra. Você se ajusta na palavra. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa experiência pessoal tem mais valor do que a Bíblia. Então nós precisamos conhecer a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade existe, a verdade está lá, a verdade já foi entregue. O que eu preciso é me dispor a conhecê-la.
Então eu pego a Bíblia, leio a Bíblia, releio a Bíblia, medito na Bíblia, rumino, mastigo, engulo, trago de volta. Eu vou confessar, eu vou declarar, eu vou pronunciar, eu vou profetizar. Você sabia que toda profecia, ela deve estar alinhada com a palavra? Eu não posso, por exemplo, profetizar algo que está fora da palavra, fora do contexto da palavra. Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja, e tinha lá uma mulher metida a profeta. Um dia num culto à noite, ela disse para essa moça, uma moça: eu estou vendo um motoqueiro, ele vai aparecer na sua vida e você vai namorar com ele. Deus está me mostrando. Não demorou muito tempo, apareceu na vida daquela moça, que era uma boa crente, um motoqueiro do mundo, totalmente desvirtuado. Botou ela na garupa, começou a namorar com ela, e essa menina se desviou. Aí você diz: pastor, essa profecia foi de Deus ou foi do diabo? Você já sabe. A profecia, ela pode ser de Deus, do homem ou do diabo. Então, olha o estrago que isso aconteceu, que isso fez. Olha o estrago que isso fez. Então nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós vamos falar. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra ociosa que sair da nossa boca, cada palavra vã. As palavras ecoam, as palavras não morrem. Então você tem que aprender a trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Como? Liberando a tua fé através da sua boca. Só que você faz isso no sentido contrário, invertido. Você chama as coisas que não são como se já fossem. Você não chama as coisas boas, você chama as desgraças, as coisas ruins, negativas. Guarda isso. Você chama as coisas que não são como se já fossem. E eu quero que a partir de hoje você pense: o que é que eu estou trazendo à existência? Como profeta, lembra? Eu declaro, pronuncio, decreto, profetizo. Crente abriu a boca, vira profecia. Cuidado com o que você fala. Vigia. Eu não te amo mais. Está falando da boca para fora, mas está construindo uma realidade. Eu não sinto mais nada por você. Está falando da boca para fora, mas está construindo uma realidade. Eu tenho nojo de você. Está falando da boca para fora, mas está construindo uma realidade. O marido diz: minha mulher é fria. Ele está falando da boca para fora. Às vezes é um desabafo, mas está construindo uma realidade. A coisa está feia e eu sinto que vai piorar. Eu preciso crer que Deus é comigo no deserto, no estreito, no aperto, porque Deus é Deus em todo momento. Você crê assim? Deus é Deus em todo lugar, independente da situação, circunstância e adversidade. Quando eu me vejo acuado numa situação,
numa circunstância, numa adversidade, eu digo: Deus vai se revelar a mim como Deus e como Pai. Ele vai me tirar dessa. Ele vai me abençoar. E tem gente que quando se depara com alguma crise, entra em desespero. Fica sem direção, perdido, confuso. Preste atenção. A Bíblia ensina que Deus não é um Deus de confusão. Você não vai ser enganado e nem confundido, porque você tem a direção da palavra como bússola. Ela vai apontar a direção, norte, sul, leste, oeste. A palavra vai produzir em você discernimento. E quando a gente fala de discernimento espiritual, a gente pensa só em fazer diferenciação entre o bom e o ruim, aquilo que é ou não é de Deus. Mas quando a gente fala de discernimento, a gente fala do próprio Deus, de um relacionamento que temos com Ele. Teu relacionamento, ele tem que ser ajustado, a ponto de você viver a coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Você vai dizer: o poder não está em mim mesmo, o poder está naquele que me chamou, que me ungiu e que me enviou. Eu estou neste mundo para fazer a diferença. Eu não estou nesse mundo para ser apenas mais um. Eu estou nesse mundo como a igreja do Deus vivo. Eu estou neste mundo para manifestar a sua graça, misericórdia, amor e bondade. Você vive como se você não tivesse Deus. Por quê? Porque você não conhece o Deus da Bíblia. Você conhece o Deus que apresentaram para você, o Deus da empolgação, do entusiasmo, da animação. Quando você vai para a Bíblia, você vai entender: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: do mesmo jeito que eu venci, vocês vão vencer também. E Jesus não venceu como Deus, ele venceu como homem cheio do Espírito. Dá para vencer vazio do Espírito? Diz a Bíblia, tanto em Mateus 4 como Lucas 4, que Jesus, no começo do seu ministério, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você para. Mas diz que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, ser tentado pelo diabo. Dá para vencer tentações vazio, sem o Espírito? Então nós precisamos trazer o Espírito para a vida da gente. Como? Primeira coisa, através da Bíblia. Você vai pegar este livro e vai dizer: Deus, eu preciso me apaixonar por este livro, porque este livro não é qualquer livro. Este livro é o livro. Não é um livro comum, é um livro incomum. Não é um livro natural, é um livro sobrenatural. Uma vez eu fui ministrar para uma pessoa, ela disse: eu tenho um livro de bruxaria, e ele é muito poderoso. É o livro de São Cipriano, o livro da capa preta. Eu disse: o meu livro tem mais poder do que esse. Ele disse: você também tem um livro? Eu disse: tenho. Qual é o seu livro? Eu falei: o meu também. É o de capa preta, porque na época toda a Bíblia tinha capa preta. Hoje é moda, nós temos aí Bíblias com todo tipo de capa. Aí ele disse: mas tem mais poder do que o meu livro? Eu disse: tem. Não se compara. É muito mais poderoso. Porque aqui nós não estávamos falando de São Cipriano, nós estamos falando do Deus vivo, do Deus único e do Deus poderoso. Aleluia!
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos ficar de pé um instante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a igreja. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ele está aqui. É você e Ele. É você e Ele. Oh, rebalabachou, recalabaçá. Oh, requerebalababarachá. Ora em línguas. Corre, caia, labaçou, recandeitá, xerama, lamanassa. Ser cheio, ser batizado no Espírito. Recebe. Oh. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Corre caixa lá manassa. Oh. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Conformoso. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a Ser cheio. terra e Recebe enche os céus. mais. Tua glória
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Corre bala hashere kalamanasu. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém? Vamos nos assentar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Eu até derrubei água aqui. Eu vou pedir permissão aos irmãos para eu secar. Já pedi para pegar lá alguma coisa para secar. Aleluia. Este livro é o único livro em que o autor se faz presente quando a gente lê. Dá para entender isso? Hã? Quando você está lendo, ele está ali juntinho de você. Glória a Deus. E você precisa orar e dizer: Deus, eu quero amar a tua palavra. Pode secar, filho. Eu quero amar a sua palavra. Porque você diz que ama a Deus, mas se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Oh, recala babacha. Existe uma doce presença aqui, amados. Doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos. Te adoramos por tua presença aqui, e que renovas os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Você quer atrair a presença de Deus? Preste atenção, a maior parte das orações que nós fazemos são encontros onde nós nos colocamos como vítimas. Nós nos colocamos como pessoas que estão sendo injustiçadas. Só falamos de problemas, dificuldades, de lutas. Preste atenção, você tem que entrar na presença de Deus diferente. Davi disse: entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Você tem que aprender a entrar na presença de Deus não reclamando daquilo que não deu certo na sua concepção, porque muitas vezes aquilo não deu certo foi até porque Deus fez que não desse certo. Você queria que desse, esta era a tua vontade, mas você tem que dizer: Deus, eu queria isso, mas se o Senhor não permitiu,
Eu quero saber qual é a tua vontade, porque eu quero me submeter à tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me entregar à tua vontade. Percebeu que este é o grande dilema na vida do crente? Paulo dizia: o que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero acabo fazendo. Paulo dizia: eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Ele está falando da disciplina, que ele, como militar, ele era muito rígido, radical com a disciplina. Preste atenção, nós não estamos vivendo um tempo onde dá para ser crente café com leite, ficar em cima do muro. Chega uma hora que nós precisamos receber dele um direcionamento para a nossa vida, não ser simplesmente uma vida religiosa. Você tem que aprender a desfrutar da presença dele. Então você pega, entra na tua oração, coloca lá uma música de adoração, sabe? Prepara o ambiente e se declara para ele: Deus, eu tenho tudo para poder entrar hoje aqui em oração, chateado, aborrecido, magoado, ferido, mas eu não vou trazer, Pai, para esse meu ambiente de adoração aquilo que o diabo tem feito, aquilo que tem acontecido de ruim, porque eu quero me juntar contigo para falar de coisas boas, para te glorificar, exaltar, bendizer. Eu tenho feito algumas visitas com alguns estagiários, alguns irmãos que estão sendo treinados para o ministério. A gente vai em algumas casas, a pessoa diz: só coisa boa, Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, eu tenho tido vitória, Deus é bom. Aí você vai para outra casa, a pessoa é uma lamúria só, é um chororô, nada está dando certo, está tudo amarrado. O diabo fala na minha cabeça: por que você está indo na igreja? Você está perdendo o seu tempo. Por que você está entregando o seu dízimo, a tua oferta? Parece que a coisa está pior. Ele está conversando com quem, queridos? Quem está falando na cabeça dele é o diabo, é o mensageiro do diabo. Como é que você faz? Vai entrar na presença de Deus com o coração assim entulhado: Deus, estou aqui para brigar contigo, por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não faz? Deus, eu já estou buscando há 1 ano, 5 anos, 10 anos, está tudo do mesmo jeito. Deus, eu estou cansando. Teve um outro dia que falou assim: pastor, eu vou largar a mão de igreja, eu vou largar a mão de Deus, eu quero ter outras experiências espirituais. Tem uma família que está aqui hoje. Esta família é da nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, é da igreja de Cristo. Tem alguns irmãos aí que gostam de chatear a gente. Aí a pessoa disse: não, eu não quero, eu vou voltar lá para Macumba, da onde eu vim. Eu estou falando isso porque foi exatamente aquilo que a pessoa falou. Então não estou rotulando nenhum tipo de credo, nenhum tipo de crença, nenhum tipo de fé. Estou falando aquilo que a pessoa falou. Eu vou voltar para lá, porque Deus está demorando para me dar. Levou 15 dias. Ela foi atropelada na rua da igreja, Eusébio Savai. Não aconteceu nada com o carro, e foi mortal. Ela morreu. Mas pastor, o senhor atribui a morte dela a quê? Cuidado para não blasfemar contra Deus.
Cuidado para não tocar na honra de Deus. Cuidado para não desafiar a Deus. Amados, muitas vezes, chorando, eu dizia a Deus: eu não entendo isso, mas eu recebo. Se o Senhor está me permitindo passar, eu quero aprender a lição, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero romper. E o que existe de filhos mimados dentro da igreja? Deus não pode moldar. Quando coloca na forma, ele fica chateadinho, ele faz beicinho, ele diz: eu vou embora. Sabe aquela coisa? Eu vou pegar a bola e vou para minha casa. Quer dizer, acabou o jogo. Não. Deus está te forjando. Ele precisa lapidar você, quebrar essa estrutura de orgulho. Olha só, dentro dessa estrutura de orgulho, você quer sempre ter razão, a verdade sempre está com você, tudo tem que ser do seu jeito, e você resiste ao próprio Deus, porque Deus quer tratar essa situação de orgulho, esta raiz de orgulho. Aí tem gente que diz: Deus me decepcionou. É verdade, porque quem ilude é o diabo. Deus, ele tem que trabalhar com a gente nesse campo das decepções, das frustrações, das desilusões, para combater a nossa arrogância, prepotência, soberba. Aí você não sabe por que a vida está travancada, porque a coisa não vai. É porque Deus precisa tratar a tua estrutura de orgulho e você não permite. Tem gente que Deus precisa tratar a estrutura da mentira, porque não dá para viver o reino de Deus na estrutura da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Não existe mentira branca, mentira leve. A palavra diz que aquele que ama e pratica mentira é réu do fogo do inferno. Aí você diz: mas pastor, o que significa amar a mentira? Aquilo que a gente ama, a gente incorpora na nossa vida, a gente traz para o nosso dia a dia. E tem gente que é mentiroso, patológico. Ele conta tanta mentira ao longo da sua vida que se condicionou a viver a mentira como se fosse verdade. A Bíblia diz então: vós tendes por pai o diabo, que é o pai da mentira. Então imagina só, aquele que é mentiroso, Deus não é o pai dele, é o diabo que é o pai dele, porque o diabo é o pai da mentira. Você tem que quebrar essa estrutura da mentira na tua vida, porque Deus te chamou para pregar a verdade, para viver a verdade, e não dá para pregar a verdade e viver a verdade na mentira, no engano, na falsidade, na traição. Tem gente que Deus precisa quebrar a estrutura do medo. Você tem medo de tudo. E se não der certo? Se não der certo, você aprendeu mais uma lição. Como é o nome do inventor da lâmpada? É o Thomas Edison. Thomas Edison. Ele tentou fazer a lâmpada quase uma centena de vezes. Aí perguntaram para ele: viu, o que você aprendeu? Ele aprendeu: eu aprendi em todas estas vezes como não se faz uma lâmpada. Até que ele acertou. Preste atenção. Você tem que quebrar essa estrutura do medo na tua vida, que não deixa você avançar. Eu quero te falar uma coisa:
você é capaz. O Senhor, Ele te capacita, te habilita, te qualifica. Você não é capaz em você mesmo. Olha só, tem gente que é estudado, formado, tem lá o canudo, mas as portas não se abrem. O seu diploma serve para você vencer no mundo. O teu diploma serve para você vencer no mundo. A tua fé serve para você vencer o mundo. A tua fé serve para você vencer o mundo. Aleluia. Você tem que quebrar essa estrutura de timidez. Mas pastor, quando eu era criança, minha mãe dizia: cala a boca, sai daqui, se tranca no quarto. E quantas coisas a gente ouviu quando era criança, é ou não é? Está registrado. Só que a gente precisa deletar isso. O diabo não vai usar mais isso contra você, amém? Você é burro, idiota, imbecil, retardado, lerdo, lento, lesma, múmia. Cada um tem o seu ritmo. Geralmente o ritmo dos homens é mais lento do que o das mulheres. Eu acho que Deus fez isso de propósito, só para pilhar a gente. Amor, coloca o tapete de pendurado no muro para escorrer água. Já vou. Quando ele chega lá, já está lá. Falei, não me esperou. A mulher não tem paciência. Tem que ser na hora dela. Ela vai para cima, ela atropela. Querido, põe o lixo lá na rua. Daqui a pouco você vê o lixo na rua, fala: meu Deus, esqueci. Senhor, fecha a boca dela. Aí você pensa que foi um anjo que colocou o lixo na rua. Foi ela. Querido, seca o banheiro. Já está casada há 20 anos, já sabe que o último tem que secar o banheiro, tem que arrumar o banheiro, tem que organizar as coisas. Não, toda vez tem que falar a mesma coisa, é o ritmo dele. Como é que chama aquele filme que a mulher sofreu um acidente e todos os dias tinha que mostrar um vídeo para ela se lembrar de quem ela era e da vida dela? Como se fosse a primeira vez. Gente, esse filme é muito legal, né? Tem gente que tem que ser assim, como se fosse a primeira vez. Vou dizer para ele: querido, arruma o banheiro, limpa, seca, organiza, como se fosse a primeira vez. Mas chega uma hora que a gente tem que apertar a tecla Smart. A gente tem que ser inteligente, efetivo, eficaz. A gente tem que funcionar. Sabe, você tem que fazer o que agrada a mulher. Não é para colocar toalha molhada em cima da cama. Querido, é um pecado capital. Não coloca lá a toalha em cima da cama. Às vezes uma coisa tão pequena abre a prisão, a porta do inferno, e os gadarenos vêm, é ou não é? E acontece isso sempre antes de vir para a igreja. Não é assim? Deixa eu ver que horas são, para a gente correr um pouquinho. Estrutura de medo, prisões. Você nunca vai ser nada na vida. Feijão perdido, imprestável. Você puxou seu pai, feio. Você está gorda. Meu Deus do céu.
Quanta coisa está lá gravada. Na nossa época não era bullying, era chaleira. Quanta coisa a gente ouviu. Mariquinha, bichinha, menininha. Aí depois tem que lidar com essas questões de identidade na área sexual e não sabe por quê. Imagina quanta coisa te impede de ser o que Deus quer que você seja. Preste atenção. Tudo aquilo que o diabo plantou, você tem que arrancar. Tem que quebrar essa estrutura de timidez, de medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Se não foi Deus quem nos deu o espírito de medo, quem foi? Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, intrepidez, ousadia e valentia. Pastor, fulana lá no meu emprego pediu oração. Ore você. Mas pastor, se manifestar lá um demônio, você tem autoridade para botar ele para correr em nome de Jesus. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. A autoridade que eu tenho é a autoridade que você tem. Qual é a diferença? Eu acredito mais nessa autoridade do que você. Começa mandando embora os demônios da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu trabalho. Sabe, você tem que fazer isso sempre, todos os dias. Coloca os anjos de Deus ali, te protegendo, guardando, livrando de toda malignidade. Se cobre com o sangue do Cordeiro. Esse é o nosso papel. É assim que a igreja se move neste tempo, amados. Você não pode ser apenas um coadjuvante, você tem que ser um protagonista, o autor principal da tua vida, o ator principal da tua vida. Você tem que fazer a coisa acontecer. O que você está fazendo aqui? Está de enfeite? Está decorando? Não. A igreja é uma família, mas ao mesmo tempo que ela é uma família, ela é o exército do Deus poderoso. E a gente tem que marchar, se posicionar e tomar o lugar que Deus já nos entregou. A Bíblia diz que o dar é de Deus, tomar posse é do homem. Para de ser vítima de você mesmo. Sabe? Foi culpa do meu pai, culpa da minha mãe. É culpa de quem me criou. Eu fui rejeitado quando eu era criancinha, me jogaram no lixo. Nunca ninguém acreditou em mim. Quem tem que acreditar em você é você mesmo. O nome disso é autorresponsabilidade. Para de transferir a culpa, assume a responsabilidade. Diga: eu vou ser vencedor, eu vou conquistar, eu vou romper. Não importa a idade que você tem, não importa o que você já perdeu. Se você já perdeu muito na vida, você é um forte candidato para ser um grande vencedor, porque a gente só aprende assim. Olha como funcionam as coisas no reino de Deus. Antes de subir a gente tem que descer, antes de ganhar a gente tem que perder, antes de viver a gente tem que morrer. Aí você não pode ficar acumulando traumas. Não. As feridas mostram o que você viveu. As cicatrizes mostram o que você já venceu. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Tudo eu posso porque Ele me fortalece. Ele é a minha força. Ele é a minha fortaleza. Eu estou sustentado pela sua destra fiel.
Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Deus onipotente descanso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O importante não é a situação que eu vivo, mas quem está comigo. E Deus sempre está com você. A questão é que nem sempre nós estamos com Ele. Eu tenho que me posicionar, você tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar. A igreja de Deus está se movendo profeticamente em nossos dias, e você é a igreja. Você tem que compreender a importância da oração, do jejum, da solitude, do seu devocional, de passar tempo a sós com Ele. A tua vida vai mudar da água para o vinho. Você está transicionando. Algo está acontecendo, não pensa. Só porque as águas estão paradas, você não vai chegar no seu destino. Na hora certa, com o soprar de Deus, você vai ser levado para o centro da vontade perfeita do Senhor. Ele precisa mudar muita coisa em nós, e nós temos que querer isso.